Então, boa tarde oficialmente a todas e todos. É uma satisfação estarmos aqui novamente para essa segunda aula síncrona, então, do nosso ciclo nosso ciclo de formação continuada sobre teorias pedagógicas com ênfase na pedagogia histórico-crítica, né? Estamos aqui já com o professor Ricardo, os colegas chegando, os colegas, as colegas, né? Obrigado por estarem conosco, por estarem aqui. E agradeço, então, a todos e todas e passo a palavra, então, ao professor Ricardo, né, para que possamos iniciar nossa aula. Muito obrigada, então, uma boa aula. Obrigada, professor Ricardo, por mais essa oportunidade de aprendermos com a senhora aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Eliane. Boa tarde a todas e todos. Mais uma tarde aqui, né? Espero que estejam bem. Nós poderíamos iniciar, então, essa nossa discussão retomando alguns pontos da aula passada, mesmo porque a gente terminou, né, e nós não abrimos para as perguntas, né, algumas comentários, alguma questão, se os colegas, as colegas tiverem, para a gente dar continuidade, senão eu entro na nossa temática de hoje, né? Mas alguém, assim, gostaria de falar algo sobre o que nós abordamos no encontro passado? Se teve alguma questão também no bate-papo, viu, Eliane? Pode me passar, tá? Senão a gente continua o papo. No chat aqui não tem nada por hora. Certo, ok. Então tá jóia. Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estudar um texto do professor Newton Duarte. Vocês já o conhecem, ele participou, né, dos encontros subsequentes, anteriores, né? E eu vou focar nesse texto, não nele todo, mas eu gostaria de trazer a questão do método do conhecimento e o que essa visão, essa concepção tem a ver com alguns dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica. Então, o nosso foco é a pedagogia histórico-crítica e eu quero trazer aqui duas contribuições, né, que inclusive o próprio professor Demirval Saviani faz nas suas discussões sobre as contribuições de Marx, e aqui eu quero, volto a dizer, né, afunilar essa discussão falando só sobre a questão do conhecimento, né, o caminho do conhecimento em Marx, e também as contribuições do Vygotsky, que teve um livro no encontro passado que eu aqui indiquei a sua leitura, que é aquele História das Ideias Pedagógicas no Brasil, e também tem o livro Pedagogia Histórico-Crítica, Novas Aproximações, onde Saviani fala bastante sobre as contribuições do Vygotsky para se pensar, né, em alguns aspectos da pedagogia histórico-crítica. Então, por isso que eu escolhi esse texto, embora ele já estivesse no plano do professor Newton, tá? Eu aproveitei o plano dele anterior. É claro que tinha mais textos, porque me parece que haviam mais encontros, né, que eu que não consegui com os horários aqui, né, professora Eliane? A gente adequar, né, a programação que o Newton já havia pensado, mas, assim, esse texto vai elucidar algumas questões, mas antes eu quero justificar, né, esse texto. Porque, assim, trata-se de um artigo científico que depois virou um capítulo de livro dele também, que era uma discussão sobre um fragmento, né, um artigo pequeno do Vygotsky. Então, vários autores apresentaram comentários sobre esse artigo do Vygotsky. Se eu não me engano, é aquele Manuscritos de 1929 do Vygotsky. E o Newton, ele vai pegar alguns excertos desse texto do Vygotsky e vai focar na questão do conhecimento objetivo, né? O que ele está chamando, né, sobre o saber objetivo. Ele vai trazer a partir do Vygotsky de que há, então, uma realidade objetiva,
e que o nosso psiquismo, ele reflete essa realidade objetiva. Daí ele vai trazer o conceito de conhecimento objetivo. E para contextualizar essa discussão, ele vai dizer, olha, não dá só para pegar esse pedaço de texto do Vygotsky, mas há necessidade de nós analisarmos na sua totalidade. Daí, então, ele subdivide o texto em 3 aspectos, né? Primeiro, ele traz a visão da dialética em Vygotsky, depois ele vai trazer, bem no meio do texto, a questão da dialética em Marx, é mais para também justificar, né, que Vygotsky ele parte do materialismo histórico dialético e termina o texto falando sobre o conhecimento objetivo e a pedagogia histórico-crítica. Veja que o contexto que o autor vai escrever é um contexto onde há muito, e até hoje existe, muitas discussões e muitas inserções, ao nosso ver, inapropriadas, de aproximações de Vygotsky com correntes pós-modernas, dentro da epistemologia pós-moderna, inclusive se há, né, uma epistemologia, porque não tem essa visão, né, a pós-modernidade não tem essa visão clara de escolas, né, de epistemológicas, enfim. Mas também essa apropriação de Vygotsky em determinadas correntes, até mesmo de teorias pedagógicas, como o próprio construtivismo, dentre outras correntes que pegam elementos isolados da obra de Vygotsky e aí todo mundo chama de Vygotsky, né? Não à toa no Brasil nós temos muitos textos que unem Vygotsky e Piaget, como se fossem os mesmos autores falando sobre a mesma coisa. Então, o autor ele escreve dentro desse contexto. Então, ele vai mostrar que tanto Vygotsky quanto o próprio Saviani, ambos partem do materialismo histórico-dialético para defender o que nesse texto eu vou focar a questão do saber objetivo e, notadamente, a partir da questão do método do conhecimento. Vou falar um pouquinho. Para ajudar aqui a nossa apresentação, eu vou aqui compartilhar o slide. Eu fiz aqui um slide. Eu acho que já vai apresentar, né? Ok? Então, vamos lá. Então, eu dei o nome, né, de pedagogia histórico-crítica e a questão do método do conhecimento em Marx. Quero aqui ser ruminante na questão de que eu não vou abordar, tanto, até mesmo pelo nosso horário, né, pelo nosso tempo, não vou abordar de forma minuciosa todas as questões que o texto levanta, mas eu quero aqui trazer, né, uma abstração, né? Vou abstrair do texto o aspecto do método do conhecimento em Marx. Então, eu dividi a minha aula em 3 pontos, né, em 3 aspectos. Falarei um pouquinho sobre esse método do conhecimento em Marx, depois eu trago de forma até breve e também um tanto, eu poderia dizer assim, superficial pelo nosso tempo, né? Mas eu quero trazer uma visão panorâmica, né, das contribuições de Vygotsky para esse assunto e termino falando sobre o método da pedagogia histórico-crítica, trazendo a visão do saber objetivo, mas também do próprio método da pedagogia histórico-crítica, quando o professor Demirval Saviani traz aqueles 5 momentos, e inclusive bem discutido hoje em dia, quando se fala da didática a partir da pedagogia histórico-crítica, só não sei se é muito bem compreendido, né? Uma vez que eu tenho acompanhado alguns projetos políticos pedagógicos, alguns planos inclusive dentro de planos de ensino de professores, aqueles 5 momentos que o Saviani coloca como método da pedagogia histórico-crítica, como se fossem 5 momentos de uma maneira um tanto mecânica, esperados, né, dentro de uma mesma aula. Não, isso trata-se de um processo, né? Então é isso um pouquinho que eu vou falar também ao final da nossa conversa aqui. Então vamos lá.
Vamos falar um pouquinho sobre esse método do conhecimento em Marx. Muitos de nós já estudamos isso, então talvez eu não traga nada novo aqui, mas é mais para depois contextualizar, né? O que Vygotsky pega desse método, o que Saviani pega desse método, para poder sistematizar a educação escolar. No caso do Saviani, e no caso do Vygotsky, a psicologia, e também uma das contribuições da psicologia à educação. Bom, então vamos falar um pouquinho desse método em Marx, né? Então eu parto do pressuposto de que tanto Marx quanto Engels, né, vão defender essa visão de que a realidade existe fora e independentemente da consciência dos seres humanos. A gente já parte dessa visão do conhecimento objetivo, né, de que a realidade ela não existe porque primeiro existe na nossa consciência. Na visão do materialismo histórico, a partir das leituras que temos feito no nosso grupo, entendemos essa premissa enquanto a realidade existe fora e independentemente da consciência dos seres humanos, por ser uma realidade objetiva, concreta, que não é produto da consciência dos seres humanos. Pelo contrário, é essa realidade objetiva que vai ser a matéria-prima e o desenvolvimento da nossa própria consciência. Então, enquanto consciência nessa perspectiva, é o ser consciente, consciente do que existe, né? Do que a gente está chamando aqui de realidade objetiva. Né? Então, se a realidade existe fora e independentemente da consciência dos seres humanos, cabe então os seres humanos reproduzir, e essa é a palavra usada nessa perspectiva, reproduzir de forma ideal, quer dizer, no seu pensamento, uma forma subjetiva, o movimento da realidade. Uma vez que essa realidade não é estanque, né, ela é uma realidade que está em movimento, é uma realidade que é indicativo, ela indica, né, um processo, um movimento do real, e o nosso psiquismo, a nossa consciência, né, a depender da base que a gente está falando, vocês vão ver muito eu falar psiquismo por conta da formação em psicologia, né? Mas costuma-se dizer a consciência, né, o consaber, né, o conhecimento, ele se dá, ou ele se caracteriza no aspecto da reprodução ou do reflexo subjetivo da realidade objetiva. Essa reprodução, portanto, não é uma cópia, né? Até alguns autores preferem não utilizar o termo reflexo, né? Embora seja usado por vários autores que trabalham a questão metodológica e epistemológica em Marx, não só dentro da psicologia, como o Leontiev, né, trabalha bastante com a visão de reflexo subjetivo, mas também outros autores, como o próprio Karel Kozik, o Kopnin algumas vezes traz essa palavra reflexo, e sobretudo o Lenin, né? O Lenin que trouxe muito e escreve muito sobre o psiquismo humano, a consciência humana, como o reflexo subjetivo da realidade objetiva. Eu acho que, assim, não tenho... ao ler Leontiev, dá para entender de onde que ele, né, se apropria, né, desses aspectos, né? E o Lenin é uma referência justamente para trazer essa visão, né, dessa expressão reflexo subjetivo da realidade objetiva. Alguns autores utilizam imagem subjetiva da realidade objetiva. É claro que sempre tomamos o cuidado ao chamar o psiquismo, né, de imagem, não entendemos essa imagem simplesmente como imagem visual, né? Ela é uma imagem que pode, imagem no sentido de produção dessas representações mentais, pode ser imagens táteis, gustativas, imagens, né? São os reflexos ou representações mentais da realidade. Nas suas formas mais fidedignas, e esse é nome também utilizado por nós, nas suas formas mais inteligíveis, essa representação mental ela é denominada como conceito. É a forma mais próxima à realidade, ou pelo menos do movimento da realidade. Então já parte de uma visão teórico-metodológica de que
além do fato da realidade existir, há a possibilidade do ser humano representar essa realidade no seu cérebro. E representar qualitativamente em níveis diferentes, níveis qualitativos distintos. Né? Então, nessa perspectiva, existe um conhecimento mais próximo à realidade e a depender das condições, obviamente, concretas que a pessoa tenha. Então, o ser humano, por não ter, então, essa questão em primeiro, dessa premissa, né, de produzir a própria realidade, mas de reproduzir idealmente essa realidade, ele precisa a todo momento buscar, né, principalmente com alguns conceitos e palavras que o próprio Marx utiliza sobre o esforço, né, de buscar, de reproduzir essa realidade objetiva. Então, não é algo tão simples assim, né, mas para se chegar mais próximo a essa realidade objetiva, trata-se, então, da necessidade de um esforço intelectivo, que a gente vai tentar aqui esboçar alguns aspectos envolvidos ou que implicam esse esforço. Bom, no contato imediato com a realidade, para essa abordagem teórica, metodológica, a realidade, esse primeiro contato é um contato imediato, portanto, nesse contato imediato, muito caracterizado pela apropriação sensorial, né, pelos nossos sentidos, ela vai refletir a aparência da realidade. Marx chama de aparência fenomênica, né, ou empírico, ou a factualidade. Alguns escritos nós vamos encontrar a expressão concreto caótico. Né? Veja, o contato imediato é o contato que nós temos com a realidade pelos sentidos, pelas sensações, sejam elas íntero, éstero, proprioceptivas. E esse contato imediato nos permite conhecer a realidade na sua aparência. Ou seja, quando nós também encontramos a palavra fenômeno, e hoje eu vou trabalhar bastante com conceitos, porque são conceitos que podem ser usados em outras abordagens e talvez não com o mesmo significado. Né? Então, fenômeno também nessa abordagem teórico-metodológica diz respeito à aparência, à superficialidade da coisa, né? Do que existe. Ou, né, como eu deixei aqui em negrito, mais utilizado hoje, né, o empírico, né, na sua empiria, ou concreto caótico. Então, nós não temos ainda, diante do primeiro contato com a realidade, nós não temos o acesso ainda à sua essência, não temos contato ainda com as múltiplas determinações dessa realidade. Mas, nem por isso, o materialismo histórico-dialético descarta esse primeiro contato, mesmo que imediato, com a realidade objetiva. Pelo contrário, este é o ponto de partida. O método do conhecimento em Marx parte justamente dessa relação imediata, oriunda justamente da apropriação da realidade pelos sentidos. Ocorre que, nessa perspectiva, diferentemente de, por exemplo, uma base epistemológica empirista, né, os sentidos não são suficientes. Há necessidade, então, do ser humano ir além. Né? Então, por quê? A aparência pelos sentidos, diz o Marx, diz também Karel Kozik, né? Ele vai dizer, esconde a essência da realidade. A aparência, ela mostra só a superficialidade. O Karel Kozik, ele chama isso de pseudoconcreticidade. O concreto existe, é o que existe, mas nós ainda não temos, diante do contato imediato com o objeto, com a realidade, nós não temos ainda a visão da totalidade, das múltiplas determinações dessa realidade. Portanto,
ficam na esfera da pseudoconcreticidade. Quer dizer, ainda não é uma concreticidade, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de concreto, né? Mas é uma pseudoconcreticidade. Não tenho ainda o acesso a tudo aquilo ou todas as informações necessárias para conhecer a realidade para além da sua aparência. Mas como eu disse que esse é o ponto de partida, é importante nós aqui também salientarmos que essa é a característica da vida cotidiana. O encontro passado a gente falou um pouquinho do cotidiano e do não cotidiano. Então, nessa perspectiva, a vida cotidiana, o senso comum, ele é caracterizado pela pseudoconcreticidade. Estou me baseando aqui no livrinho A Dialética do Concreto, né, do Karel Kozik, que no texto de hoje também o Milton vai citar alguns excertos desse texto. O Karel Kozik vai dizer que, olha, a pseudoconcreticidade é a característica da vida cotidiana. E as pessoas, e nós, né, todos nós, vivemos e sobrevivemos a partir da vida cotidiana sem necessidade de conhecermos a realidade concreta por além da sua aparência. Isso molda, orienta, organiza a nossa forma de agir, de sentir e de pensar. Ocorre que o ser humano, em termos do sujeito genérico, ele conseguiu ir além dessa aparência. O gênero humano, ele produziu mediações que possibilitaram uma relação mediada, possibilitaram uma relação mais profunda, diz o Luria, né? Mais profunda com a realidade objetiva. Então, importa que esse mesmo nível de inteligibilidade do real que alcançou o gênero humano, importa que o indivíduo singular também se aproprie disso. Também tem essa mesma capacidade. Quando transportamos isso aplicamos, né, essa teoria para a pedagogia histórico-crítica, é justamente pautada na defesa de que o indivíduo singular, ele tem a possibilidade de se apropriar do universal, né? Ou seja, o indivíduo singular tem a possibilidade de se apropriar daquilo que o gênero humano produziu. E aí entra a escola como mediadora entre o singular e o universal. Entra a escola enquanto mediadora, enquanto a questão da particularidade, né? Aqui eu estou me baseando, né, principalmente no Lukács, quando ele fala, né, do singular, particular e universal. Em termos da educação, nós justamente entendemos a escola como mediadora entre o cotidiano e o não cotidiano do indivíduo. É a situação particular que que possibilita, ou deveria possibilitar, nessa concepção, o acesso do indivíduo singular às produções do gênero humano. Não à toa, no encontro passado, quando nós aqui lemos um excerto do texto, né, sobre a natureza e a especificidade da educação, Saviani diz, né, que a especificidade da educação é transmitir de forma direta e intencional, né, os conteúdos sistematizados para que o indivíduo singular, diz o texto, né, possa ser humanizado. Ou seja, há o processo de humanização que nós trabalhamos aqui no encontro passado, que é favorecido por essa mediação da escola. Então, enquanto vida cotidiana, e qualquer sociedade que precisa sobreviver, ela vai se pautar pela vida cotidiana, muito caracterizada pela produção dos seus instrumentos e utensílios, a linguagem falada, os seus usos e costumes, e qualquer sociedade vive. Pelo contrário, vou reformular a minha frase: nenhuma sociedade viveria sem essas objetivações cotidianas, né? Mas no caso do gênero humano, na questão da genericidade,
o gênero humano já superou, por incorporação, a própria cotidianidade. E por que isso? Justamente porque na vida cotidiana surgem novas e mais complexas necessidades que as objetivações cotidianas não dão conta de resolver tais problemas, não dão conta de suprir tais necessidades novas e mais complexas. É aí que o ser humano também vai produzir objetivações não cotidianas para suprir as necessidades que vão sendo engendradas na própria complexidade da atividade humana, da atividade social. É aí que, enquanto a vida cotidiana caracteriza-se, né, pelo aspecto da pseudoconcreticidade, há, então, a possibilidade do indivíduo ir além dessa pseudoconcreticidade. Quando fala ir além, o Karel Kozik, ele diz até na necessidade de destruir a pseudoconcreticidade, ou seja, destruir as concepções de mundo que são superficiais, para que o ser humano possa compreender a realidade para além da sua aparência. E nesse sentido, esse mesmo autor, ele vai dizer que para que isso aconteça, há necessidade de um certo detour, né, de um certo desvio da aparência para alcançar a essência da coisa. Olha aí, surgiu mais um conceito, né, essência. A gente não pode também compreender essa essência num sentido idealista, né? A essência, nessa perspectiva, é a síntese, ou seja, é a compreensão da coisa para além da sua aparência. Agora, esse aspecto da essência diz respeito ao movimento do nosso pensamento e não da própria realidade que nós temos o contato. Nós só não temos acesso à essência das coisas, à essência da realidade, porque o contato imediato que temos com a realidade impede, né? Por isso que a gente viu aí a questão da pseudoconcreticidade, que é uma especificidade da vida cotidiana que esconde a essência da realidade. Então, faz-se necessário, portanto, um desvio dessa aparência para alcançar a essência das coisas. E como fazer isso, né? Então, a primeira, não no sentido ordinário, né, mas um dos aspectos importantes desse detour, desse desvio, é a negação da aparência. Conhecer é negar a aparência. Negar não no sentido de aniquilar a aparência, mas é num sentido dialético de superar essa aparência pela sua incorporação. Volto a dizer que nós não defendemos que a aparência da coisa seja algo supérflua. A aparência, a factualidade, a empiria é o ponto de partida, mas ainda não é suficiente para que a pessoa conheça a realidade para além da sua aparência. É necessário ir além da aparência. Esse ir além é o que, na expressão marxiana, nós chamamos de negar, né, a empiria, de negar a aparência, de negar a factualidade para buscar algo que esteja além. E aqui eu quero também abrir um parêntese. No método do conhecimento em Marx, sempre existe uma questão de que aquilo que eu tenho de contato imediato, além de não representar a realidade na sua totalidade, sempre há essa visão de que a realidade se apresenta a mim na sua superficialidade e eu preciso ir além dela. Eu sempre falo com os meus alunos, né, um tipo de abordagem teórico-metodológica de que a aparência para nós nunca é o suficiente. Sempre existe algo para além dessa aparência superficial, dessa empiria, né? Então, isso é um pressuposto do próprio método. O método se apresenta a nós ou subsidia o ser humano para relacionar-se com a realidade a partir da ideia de que a aparência dessa realidade não é o suficiente para conhecê-la. Sempre há algo a mais, sempre há algo além. Então, o conhecimento
parte sim da aparência, mas deve ir além da aparência. E aí eu quero trazer um aspecto, né, que eu coloquei aqui como observação, que a descrição, a organização dos fatos, dos dados, ou seja, a empiria, a factualidade, são indispensáveis para o conhecimento. Mas eles não constituem o conhecimento teórico nessa perspectiva. Ele pode constituir o conhecimento do cotidiano, o conhecimento do senso comum. Eu coloquei em negrito ali conhecimento teórico, porque nessa perspectiva, teoria significa a reprodução ideal no pensamento do movimento da realidade, ou seja, o conhecimento dos seus processos, das suas determinações. Então, é um tipo de representação mental que não se reduz àquele primeiro contato sensorial que nós temos com a própria realidade. Então, quero voltar à primeira frase que eu aqui coloquei no slide, né? A realidade existe fora e independentemente de nós. Ocorre que, no primeiro contato que eu tenho com a realidade, eu não tenho um contato com a realidade na sua totalidade. Porque os sentidos, por mais que sejam importantes e por mais que sejam a porta de entrada, o primeiro passo, eles não dão conta de produzir em nós um reflexo subjetivo da realidade que se aproxime da realidade na sua essência. Então, esse é um ponto importante dentro do método do conhecimento em Marx. Depois a gente vai ver o que isso tem a ver com a educação. Embora a gente já deve estar aqui pensando, né? É bom falar com um público desse que vai além daquilo que a gente está falando, né? Já está pensando lá na frente, né? Então, é certo nessa perspectiva de que a pura descrição de uma teoria, de uma fórmula matemática, de um conceito, né, de um conceito em si, de algum ponto, não é o suficiente. Né? Faz-se necessário ir além dessa descrição, né? Ir além da organização desses fatos, embora sejam indispensáveis, porém não são suficientes para o desenvolvimento do que nós chamamos de conhecimento teórico. Vamos lá. Bom, nesse ponto, o que é aparência, né, para o método materialista histórico dialético? A aparência, como eu já tenho dito aqui, embora não seja suficiente para conhecermos a realidade, a aparência é um indicador de processos. Ela é como uma expressão de processos. A aparência, ela é o ponto de partida e que nessa concepção teórico-metodológica, ela indica que a coisa que está diante de mim, ela se apresenta como um indicador de processos. Ou seja, ela se apresenta na sua forma final, mas que por trás dessa aparência fenomênica existem processos por meio dos quais determinaram a coisa como ela se me apresenta. Sei lá, posso pegar aqui esse aparelho celular, ele, a partir da empiria, né, ele é um aparelho que a gente sabe para que serve. Quem tem conhecimento maior sobre nanotecnologia, dentre outras coisas, sabe como ele funciona. Né? Agora, veja, já é um processo maior, mas para eu conhecer esse objeto, na sua essência, existe todo um aspecto, né? Não só de quanto ele custou, mas como ele foi produzido, onde ele foi produzido, quais são a matéria-prima, quantas pessoas envolvidas para produzir um produto material como esse, o quanto de lucro o capitalista ganhou na produção desse negócio, tanto na produção quanto na venda, na distribuição, no consumo, enfim, existem muitos processos que, por mais que sejam distintos, eles são interligados. Há uma mútua relação desses processos, e esses processos, eles determinam o que está diante de nós, essa aparência. Agora,
para ir além dessa aparência, o que nós precisamos fazer, né? Há necessidade do pensamento operar a partir, ou se movimentar a partir de uma operação racional que se chama abstração. Então, o movimento de abstração ele vai além dessa aparência e identifica os processos que constituíram essa aparência. Esses processos são estes e tantos outros que eu poderia aqui elencar de um simples celular, embora esse exemplo aqui é muito vago, né? A gente pode falar de algo muito maior, né? Dentro, por exemplo, da discussão da própria BNCC, do ensino médio, que é um dos aspectos que eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas. A BNCC, quando nós a lemos, ela é uma aparência do fenômeno, né? Agora, quando nós vamos identificar algumas questões ou processos que constituem o que é essa BNCC, nós fazemos agora um movimento de abstração, um movimento necessário para conhecer a coisa para além da sua aparência. Eu posso estudar quem são os intelectuais e empresários que estão por trás, inclusive, da produção da ABNCC. Eu posso estudar, como é o meu caso, as teorias pedagógicas e as teorias e as bases epistemológicas que estão por trás da ABNCC. Então, veja, eu vou abstraindo, né? Eu vou retirando daquela aparência determinados aspectos ou processos que, em termos finais, constituem aquilo que é a própria BNCC. Né? Eu posso estudar os aspectos históricos de como a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão chegou até nós, quem eram os envolvidos, o porquê existem 3 versões, o porquê a inserção de empresas como, sei lá, Santander, Votorantim, Grupo Ayrton Senna, Todos pela Educação, Lehman e assim por diante, por que estão envolvidos na produção de um documento educativo, né, educacional, que vai servir de base, né, de parâmetro para a educação no Brasil. E aí, quando você vai discutindo e aprofundando-se, né, nesse documento, você vai encontrar alguns aspectos como uma educação de adolescentes voltada para a adaptação do mercado de trabalho, o esvaziamento dos conteúdos sistematizados, o esvaziamento dos conteúdos a partir de grandes itinerários e grandes áreas de conhecimento, tantas áreas do conhecimento sendo diluídas em áreas. Posso dar um exemplo aqui das artes, por exemplo. Lembrei das artes porque eu dei um curso aí em Santa Catarina, né, na UDESC, né, foi um curso, acho que foram 8 ou 10 encontros, né, justamente falando com professores da área das artes ali, né, então por isso que eu associei, né, a questão. E ali a gente viu o quanto que o conhecimento artes foi diluído nas linguagens e não abarcou todas as especificidades das artes, né? Reduzindo esse conteúdo, né? Tantas outras áreas de conhecimento, como a própria filosofia, sociologia, dentre outros aspectos. Então, nós vamos abstraindo dessa aparência determinados pontos, que aqui no slides eu tô chamando de processo que constitui essa aparência, porque são vários processos. E eu volto a dizer que são imbricados uns aos outros. Né? Esses processos que são imbricados uns aos outros, dentre os quais eu elenquei aqui quando foi feito, por que foi feito, produzido esse documento, quem são os seus idealizadores, qual o contexto histórico, qual a justificativa de um documento como esse, enfim,
as questões dos interesses de avaliação de largas escalas e quais são os parâmetros dessas escalas, dessas avaliações, são parâmetros nacionais ou para satisfazer parâmetros internacionais, enfim, todos esses aspectos são os processos que constituem o produto final, a aparência que muitas vezes o professor ou o gestor se apropria de um documento como esse e não, quando não analisa as suas especificidades e o que o constituiu, seus nexos causais, né, muitas vezes tem uma relação a partir da pseudoconcreticidade, uma relação com um documento como esse dentro da aparência. Eu, ano passado, concluí uma pesquisa do que de gestores e professores no processo da implementação desse documento, a BNCC. E nós vemos que, até mesmo por falta de estudos, de cursos sobre ele, de informações sobre ele, tanto gestores como professores são simples fazedores de algo que vem de forma vertical, além de não conhecerem as múltiplas determinações do fenômeno. E muitas vezes se posicionam de uma forma ingênua, né, de como se fosse um documento que viria, de fato, salvar, né, a humanidade, salvar o ensino médio, no caso que é o meu ponto maior, mas tem essa pesquisa em especial, não foi só ensino médio. E a partir dessa pesquisa, hoje, eu participo de uma pesquisa financiada, né, pelo CNPq, né, o Projeto Universal, onde nós estamos fazendo um trabalho em vários estados do Brasil de formação, né, de professores e professoras a partir da BNCC, trazendo, né, essas questões que estão para além do documento, para além da propaganda veiculada, né, de um documento. Eu estou falando do documento, mas eu poderia mudar de outro objeto, enfim, acho que, né, é mais para ilustrar que a aparência é um indicador de processos. Agora, para eu ter acesso a esses processos que a constituem, eu preciso de uma faculdade psíquica, que é a razão, né, num movimento de abstração, que é uma operação racional, né, isso a gente vai falar um pouquinho no último texto nosso, né, como se constitui o pensamento conceitual, mas nesse movimento de abstração, eu vou extraindo do objeto determinadas categorias. Eu vou extraindo do objeto determinados processos que o constituem. Identificar, portanto, esses processos é procurar as suas determinações. Olha, outra palavrinha que sai bastante, né? Saiu bastante no texto, mas também quando a gente fala do método, né, de conhecimento em Marx. O que são essas determinações? Justamente essas determinações estão dentro desse, ou até mesmo são identificadas como o próprio processo. O processo por meio do qual a aparência se nos apresenta, esse processo é carregado de determinações. São determinações ou processos que constituem aquele objeto. Por isso que, dentro dessa abordagem, a realidade objetiva ela é determinada historicamente, determinada concretamente, existe os seus determinantes. Não à toa Marx fala, né, que a compreensão da coisa é compreender suas múltiplas determinações, né, aquilo que a constitui. Né? Por isso que conhecer algo é conhecer suas determinações. O que determinou nesse processo histórico a constituição de um documento como a BNCC, o que determinou o novo ensino médio, o que determinou a própria pedagogia histórico-crítica, né? Quais são os seus determinantes, suas determinações. Nesse ponto, então, são múltiplas determinações, não é uma só. Então, há uma interação entre as determinações, portanto, essa interação significa
ao, né, pesquisarmos a interação dessas determinações, significa, portanto, encontrar as mediações. Olha outra palavrinha aí, né, que é muito utilizada no método do conhecimento em Marx, né? Então, quando nós descobrimos, né, identificamos essas determinações, nós, portanto, encontramos as relações que existem entre elas. Portanto, buscamos as mediações, né? Mediações, portanto, são caracterizadas a partir das íntimas relações, as interações, as multideterminações, né, desse processo. Então, até aí nós estamos fazendo esse caminho, né, que tão necessário nesse método para para negar a aparência. Isso é o negar a aparência, né? Para ir além da aparência. Bom, eu estou falando bastante, eu vou parar um pouquinho para saber dos colegas se tem alguma questão ou algum comentário, algum acréscimo naquilo que eu aqui estou apresentando. Até aqui tudo bem? Ou não? O Marcos está com a mão levantada. Ok. Me ouvem? Ok. Tranquilo. O texto para esse encontro, realmente, ele é bastante didático, né, nesse sentido de apresentação do método dialético e da vinculação desse método no debate epistemológico, né? E como você mesmo colocou, o contexto do próprio texto, né, se deu no sentido de fazer um contraponto a essa questão da perspectiva da bricolagem, do pós-moderno, né? E, nesse sentido, né, eu li o texto até percebendo um pouco a teoria da curvatura da vara, né? Ou seja, se fez um movimento para que a demarcação ficasse muito clara, né? Nesse sentido, o texto, no seu conjunto, ele demarca muito claramente com a perspectiva pós-moderna, né? E, nesse sentido, ele acaba sendo didático para um processo de introdução, né, no curso. Por outro lado, assim, nessa curvatura da vara, ele também acaba trazendo alguns problemas que, né, vamos dizer assim, no debate epistemológico precisamos enfrentar, né? Um desses problemas que eu identifiquei ali, e aí eu queria ver a sua percepção sobre isso, né? É claro que na apresentação do pensamento do Vygotsky e os esforços teóricos que o Vygotsky estava desenvolvendo era para desenvolver um método, um conjunto de conhecimentos para estudar o objeto da psicologia, que é o inconsciente, né? Demarcando com Freud, enfim, e com outras teorias. E, em determinado momento do texto, né, se coloca que, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro agora, voltando no texto aqui, que o desenvolvimento da psicologia como ciência, ela só vai se completar, né, numa sociedade socialista. Isso me deixou assim, falei, bom, mas vem cá, o conhecimento depende de um modo de produção, né? Houve ali, para mim, um pouco uma confusão, até no sentido de que existe socialmente um único modo de produção. Eu trabalho mais com a ideia da formação social histórica, onde você tem, no mesmo momento histórico, né, possibilidades de ter ainda trabalhos escravos, trabalho assalariado e experiências coletivas de socialização, e é claro que
O modo de produção socialista pressupõe que ele seja uma formação hegemônica dentro de uma formação social histórica. Então, o conhecimento ele não pode estar vinculado necessariamente a esse modo de produção, ele está vinculado a esse movimento de abstração que fazemos com a realidade, né? E isso vale para a minha área de ciência, que é a física, né? Ou seja, eu trabalho com a ideia de um processo de modelagem da natureza, né? E essa modelagem da natureza depende de escala que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando no âmbito de uma escala humana, eu tenho a física clássica. Se eu estou trabalhando no âmbito da escala microscópica, eu tenho a física quântica. Se eu estou trabalhando no âmbito de uma escala macro, eu tenho a teoria da relatividade do Einstein. Então, eu tenho modelos, um processo de modelagem conforme a escala de pensamento. E, portanto, isso não depende um pouco da formação social histórica, né? Depende da minha capacidade de olhar para o meu objeto e fazer abstração, né? Okay. Então, por isso que não ficou muito claro nesse vínculo do processo do conhecimento com um modo um modo de produção, no caso socialista, né? Não sei como é que tu vê isso. Ah, tá. Então, vamos lá. Muito bom, viu, Marcos? Muito interessante que você traz aqui. Vamos tentar discutir um pouquinho essa questão. Vamos lá. Tanto Vygotsky, Saviani, né, e o próprio Newton, que vai trazer esse compilado, né, de excertos, tanto do Marx, do Vygotsky, esses autores partem, né, principalmente, eu tenho aqui o livrinho aqui do Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política. Eu não vou falar a página, porque cada um de nós que temos uma... mas é bem na introdução, tá? É a introdução da Contribuição à Crítica da Economia Política. O Marx diz assim, que o modo de produção de vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Aí continua o Marx. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Bom, eu vou parar aqui. Bom, então, primeiro ponto, né? Como você citou o Vygotsky, quando ele vai propor uma nova psicologia, ele parte da análise de uma psicologia que, ao ver, né, à luz desse autor, está dividida, dicotomizada. Por um lado, uma psicologia mecanicista, organicista, que estuda, diz o Vygotsky, o corpo sem a alma, e, por outro lado, uma psicologia idealista que estuda a alma sem o corpo. É o trocadilho que o Vygotsky faz ali no tomo 1, no capítulo intitulado O Significado Histórico da Crise da Psicologia. E, nesse ponto, o Vygotsky vai falar, olha, a psicologia científica, né, que ele vai trazer, vai propor, ela estuda a consciência. E consciência, para Vygotsky, é o ser consciente. Nesse ponto é que ele traz essa visão marxiana de que o modo de produção determina, inclusive, essa consciência. Mas, então, quer dizer que essa consciência, ou o ser das pessoas, é como se fosse algo mecânico? Não, você, Marcos, já trouxe na tua fala um aspecto importante. Como pensar, inclusive, em novas formas de produção material, em novas formas de sociedade, em novas formas de realidade. É nesse ponto que o saber objetivo, que tanto o texto está aqui defendendo, é parte do pressuposto de que essa ideia, essas consciências, elas se desenvolvem e são determinadas pelo modo de produção. No entanto, o ser humano, ao constituir conhecimento sobre esse mesmo modo de produção, essa realidade concreta, ele consegue pensar novas formas, novos modos de produção. Então, de um certo ponto, o que dentro da visão vygotskiana, né,
e até mesmo nesse texto, tá? Embora o Newton não cite esse texto, mas no próprio texto do manuscrito de 1929 do Vygotsky, o Vygotsky vai dizer assim, olha, onde vamos buscar uma nova sociedade ou novos rumos? É nessa mesmo que estamos vivendo. É dentro da precariedade, da alienação, dessa sociedade desigual que encontraremos caminhos para uma nova sociedade. Está nesse texto. É um texto interessante, gente. É só digitar, a gente tem acesso a ele. Manuscrito 1929, que é o texto que dá assim, origem, né, a esse artigo, e não só esse artigo. Esse artigo faz parte de uma coletânea de vários autores falando sobre esse texto do Vygotsky. Então, o Vygotsky fala, olha, é dentro dessa mesma sociedade. Vamos dizer assim, é da barriga dela que vai nascer outra sociedade. E isso, justamente no próprio texto do Marx, desse que eu aqui li um pedacinho dele, que é a contribuição, né, a crítica da economia política, o próprio Marx, agora, deixa eu ver se eu acho aqui, como eu não... Deixa eu ver se tem uma citação aqui que eu queria trazer a dele mesmo, não a minha, mas vamos ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Agora já falando, agora não mais na introdução, mas lá no finalzinho do livro tem o método, lá nos anexos, né, tem o método da economia política, muito usado no texto do Newton hoje, né? E ele diz assim, olha, deixa eu ver aqui se eu acho, chegando a esse ponto, não, acho que eu não vou achar agora, eu vou falar, Marcos, para a gente não perder tempo, mas o Marx vai dizer, olha, uma nova realidade a ser construída deve ser, inclusive, produzida dentro das bases pelos quais nós temos. É aí que entra aquela visão, né, da estrutura, superestrutura, que muitas vezes as pessoas acham aquilo muito estanque. Aquilo é uma figura de linguagem, né, que a estrutura determina, né, a subestrutura, é justamente dentro de um período histórico. E aí volto à questão do Vygotsky. O Vygotsky fala que, de fato, essa ciência, a psicologia, que ele vai dizer, né, que representaria o domínio do homem sobre si mesmo, né, e sobre a sociedade, só se efetivará numa sociedade de fato que tenha condições concretas para tanto. A questão de se efetivar e chegar nesse nível de desenvolvimento implica, inclusive, uma luta anterior, né, uma luta dentro das estruturas da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, por um lado, sim, eu concordo muito com o que você trouxe, e por outro, eu só trago um aspecto do próprio Marx, né, dessa questão de que esse modo de produção, ele determina a nossa consciência. Determina não só no sentido das mazelas ocasionadas por esse modo de produção, mas determina, inclusive, incitando novas formas de pensar uma nova sociedade. Esse aspecto de determinação em Marx, né, diz respeito assim, olha, dentro dessa realidade concreta, isso determina novas formas de vida, novas formas. Isso é interessante. Volto aqui à introdução da contribuição à crítica da economia política, onde o Marx fala isso. Olha que interessante isso. Para mim, eu acho muito interessante, né? Ele vai dizer assim, ó, em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produções existentes, ou, o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. Olha agora ele falando. De formas evolutivas, das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução social. A transformação que se produziu na base econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal superestrutura. Quando se consideram tais transformações, convém distinguir sempre a transformação material das condições econômicas de produção, que podem ser verificadas fielmente com a ajuda das ciências físicas e naturais. Enfim, aí ele vai dar toda uma questão importante aqui, mas ele vai dizer, olha, é importante compreender que é dentro dessa
desse próprio processo, dessa própria realidade concreta, que surgirão necessidades, e por isso essa realidade é que vai determinar, né, surgirão novas necessidades que induzem, inclusive, o ser humano a produzir uma nova forma de vida. Né? Então, na verdade, quando o Vygotsky fala isso, ele está falando de um processo, por meio do qual, né, pode ser chegado ao seu cume numa sociedade socialista. Mas em todo o texto do próprio Vygotsky, embora é um texto bem truncado, né, eu estou falando assim, qualquer um encontra na internet, mas nem todos entendem, porque são trechos, né? É um rascunho do Vygotsky, não é bem um texto, né, sistematizado. Mas ali mesmo a gente vai ver, olha, é dentro dessa sociedade que vamos encontrar os caminhos para uma nova. Né? E é aí que ele entra com aquela visão, né? É aí que de fato, essa ciência será, né, de fato, né, completa, né, e edificada. É isso. Mas muito bom, viu, a questão que você traz, ô Marcos. Muito bom, muito obrigado. Neymilene. Oi, gente, boa tarde. Como o Marcos falou da questão do inconsciente, a gente está falando muito do consciente, né? Eu queria entender um pouco, assim, qual é a diferença desses conceitos, e partindo eu já ouvi marxista falar que não vem dessa corrente, essa questão do inconsciente, mas, por outro lado, eu vejo marxistas usando psicanálise para fazer análise da realidade, como o Mauriase, por exemplo, né? Então, como eu não conheço profundamente, gostaria de entender um pouco essa treta aí que rola entre as pessoas. Legal. Eu acho que assim, o próprio texto hoje do Newton já mostra que psicanálise não é psicologia histórico-cultural, né? Tanto é que o Vygotsky, no tomo 1, vai fazer uma crítica muito pesada à psicanálise, justamente porque a psicanálise tem essa tentativa, né, de aproximação de Freud e de Marx. Né? E o Vygotsky vai falar, olha, essa mistura aí, essa miscelânea epistemológica, causa um fenômeno tal como tirar Cristo do cristianismo ou colocar lá no budismo. Né? Então, assim, alguém vai sair perdendo aí, porque vai desconfigurar, não existe totalidade, são elementos distintos. Nem por isso, diz o Vygotsky, os psicólogos, com base no materialismo histórico dialético, vão rechaçar o conceito de inconsciente. Então, no próprio texto, no próprio tomo 1 e também no tomo 3, lá no tomo 5 do Vygotsky também ele vai retomar, naquele livro também, Psicologia da Arte, todos esses, o Vygotsky vai falar sobre o conceito de inconsciente. Então, a psicologia histórico-cultural, o próprio Vygotsky vai trabalhar muito o inconsciente. Ocorre que o inconsciente em Vygotsky não é aquela vou agora fazer uma caricatura, não é aquela entidade oriunda dos aspectos da sexualidade humana em Freud, ou dos arquétipos do Jung, ou da autofluição e desenvolvimento humano por Adler, né? Porque Adler, Jung e Freud são representantes do que a gente chama de psicologia profunda, né? A psicologia que estuda o inconsciente no sentido platônico, inclusive. Quem lê Platão vai entender o que o Freud, o Jung, principalmente o Jung, né? O Jung eu brinco, assim, eu posso falar assim, porque a minha primeira formação é em Jung, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V do Platão, né? Pela busca do belo, etc. Tem todo um aspecto assim, platônico ali importante no Jung. Agora, o Vygotsky não vai entender esse inconsciente como uma força ideal. Né? O inconsciente, diz Vygotsky, no tomo 1, ele inclusive no tomo 1 tem um capítulo que se chama O Inconsciente na Psicologia. Né? Ele vai dizer, o inconsciente é um consciente potencial. Por quê? O que é o inconsciente para Vygotsky? É aquilo que, inclusive, nós acabamos de falar aqui, é aquilo que está dentro da pseudoconcreticidade, aquilo que é síncrese, aquilo que é caótico, aquilo que não diz respeito à inteligibilidade do real. Hoje, vários psicólogos, como a professora Lígia Márcia Martins, por exemplo, têm trabalhado muito com o conceito, né, resgatando em Vygotsky o conceito de inconsciente.
E é justamente esse inconsciente materialista, né, que não é algo idealista. Né? O inconsciente é a não consciência sobre determinados aspectos, mas nem por isso esses aspectos não organizam a nossa maneira de agir, sentir e pensar. Então, veja a diferença. Né? Em Freud, o inconsciente é, inclusive, o ponto fulcral da psicanálise e que influencia o agir, o sentir e o pensar das pessoas. Em Vygotsky, o inconsciente também faz isso, mas ele não é de ordem ideal, ele é de ordem material. Vou dar um exemplo aqui, utilizando o próprio Vygotsky e o Marx, né? O exemplo do conceito de necessidades. Bom, vivemos numa sociedade que cria cada vez mais novas necessidades, por conta da própria complexidade da atividade humana. Eu sinto essas necessidades, eu tenho essas carências, muitas necessidades dessas eu não consigo suprir porque eu não tenho condições concretas para tanto, mas nem por isso esse sentimento de necessidade, de vazio, de carência e de sofrimento por isso vai embora, ele existe em mim. Veja, mas as condições ou as determinações desse estado psíquico são concretas e não ideais, ideativas. O próprio sentimento inconsciente, numa visão materialista, ele parte das condições concretas e não das gavetas enclausuradas do ser. Isso é depois, né? Porque eu me aproprio disso dentro do aspecto material. O próprio Vygotsky vai dizer, olha, é a sociedade a própria causa das crises. Né? Então, assim, o que chamamos de inconsciente é justamente pode ser, inclusive, esse próprio sofrimento psíquico, mas a origem dele é material e não subjetiva. Por isso que o próprio texto que a gente está estudando hoje, em todo tempo, o autor está conclamando o conceito de conhecimento objetivo. O que é o tal do conhecimento objetivo? É saber que a realidade existe e que o pensamento ele precisa fazer um esforço intelectivo para reproduzir de forma ideal essa realidade. É a grande diferença, né? Não vou entrar aqui muito a fundo disso, mas assim, é a diferença, ou pelo menos a crítica que o Marx faz a Hegel. Né? Porque no próprio livro aqui, né, a contribuição da crítica à economia política, o Marx vai falar, olha, né, em Hegel a questão tudo começa na questão ideal e se materializa nas questões objetivas, né, concretas. O Marx vai fazer isso o contrário. Então, no próprio texto aqui, nessa introdução desse livro que eu citei, o Marx já faz toda uma leitura do Hegel fazendo essa crítica, falando assim, olha, a realidade ou a própria consciência humana, o Marx tem até alguns trocadilhos, né? Antes viria do alto para o ser humano. Eu quero trazer ao contrário, né? Isso vem da própria vida material. Não sei, Milani, se eu conseguir trazer essa questão. Teria outros autores para eu te falar, tá? Como o próprio Leontiev, quando ele fala, por exemplo, né, das ações e operações e o motivo da atividade, né, que é o motivo da atividade é sempre em busca de suprir uma necessidade. Agora, olha que interessante, o Leontiev vai falar, necessidade é sempre de alguma coisa. Não existe necessidade de uma forma abstrata. Necessidade é sempre de algo. Eu necessito de algo. Agora, o Leontiev vai dizer assim, nem por isso eu tenho necessidades de algo que eu desconheço. Então, esse incômodo psíquico que há nessa necessidade de algo que eu não sei o que é, não significa que esse algo que eu não sei o que é não exista. Né? Ele existe concretamente. A questão é que eu não tenho consciência dele. Olha o inconsciente aí. É uma outra vertente, utilizando-se do Leontiev para trabalhar a questão do inconsciente numa vertente materialista.
Tá? Então, eu sinto o mesmo desconforto, eu sinto o mesmo desejo, eu sinto a mesma necessidade, só que isso vira uma esfera inconsciente, principalmente porque eu não sei do que é. Eu não sei do que é que eu tenho. Né? Dadas as questões concretas, e no caso do Leontiev, né, a questão da alienação. Né? Eu fico alheio, inclusive, desse próprio objeto da minha necessidade. Mas eu não fico alheio dos sentimentos que isso me provoca, né? do estado, né, febril que isso me dá. Né? Do sofrimento psíquico que isso me provoca. E quando ele fala isso, ele reporta a própria atividade de trabalho. Veja, o capitalista não trabalha e ele obtém o lucro pelo trabalho do outro. Agora, o sentido do trabalhador, ele é deturpado, porque o sentido não é a produção em si, né, o fruto do seu trabalho. O sentido está fora do trabalho, que é o dinheiro, que é o salário. E um salário tão irrisório para ele conseguir ter força, dormir e comer para voltar a trabalhar, para gerar mais lucro para o outro. Então, eu sou um meio, eu sou um recurso humano para que o outro alcance o seu objetivo. Eu fico sem sentido, inconsciente. Eu sofro por isso. O Leontiev, lá naquele livro, O Desenvolvimento do Psiquismo, ele vai falar, o empregado ele sente ódio do patrão. Ele não sabe nem por quê, mas ele sente. Né? Alguns de nós sabemos o porquê. Mas assim, o que acontece? É justamente por isso, porque a atividade dele fica sem sentido. Sentido no próprio, né? Na questão assim, para onde eu vou? Porque o motivo que leva ele ao trabalho não é o produto que ele produz, é o dinheiro. E o ínfimo dinheiro, inclusive, para a sua sobrevivência. Né? Tanto é que, aí, reportando ao Marx, o Marx vai falar, então a única alegria desse cara é quando ele sai do serviço. É o não trabalho, né, que traz alegria para ele. Né? Então, veja que é uma tarefa que eu preciso sobreviver, né, mas ela mesma me traz uma questão inconsciente de um sofrimento, mas é um inconsciente com origem material, né, empírica, concreta. Beleza? Então, vamos lá. Bom, mais alguns conceitos aqui. Então, a relação imediata com a realidade, ela difere-se, portanto, da relação mediada com essa realidade. Daí que o texto vai trazer importantes, né, questões sobre o conhecimento teórico, é a elevação do dado imediato à síntese de múltiplas determinações. Então, não é qualquer tipo de conhecimento. Por isso que o texto também é provocativo em dizer que existem graus qualitativos de conhecimento e, portanto, graus qualitativos de consciência, de conhecimento teórico sobre a realidade. Né? Então, essa síntese de múltiplas determinações é o que o Marx chama de concreto. Né? Nesse mesmo livro, né? Eu estou falando desse livro só, gente, a contribuição à crítica da economia política, porque é o livro que está quase... assim, principalmente a introdução e aquele prefácio, né, o ponto 3 do prefácio, ele está quase assim, o método da economia política. Ele tem vários excertos, né, citações diretas, né, é uma característica do próprio autor. Né, ele nos convida a debruçarmos em outros textos, né? Por isso que ele traz várias citações, né, de outros autores. Né? E é justamente isso. Nesse livro, Marx fala que o concreto só é concreto, né, porque ele é síntese de múltiplas determinações. E aí eu dou uma observação aqui que está no texto, inclusive. É preciso entender, gente, que esse caminho do pensamento, né, do concreto caótico ao concreto pensado, por meio do abstrato, por meio da análise, é o caminho do pensamento e não da realidade. A realidade concreta, ela já contém todas essas determinações. Quem não sabe sobre essas determinações sou eu. Então, há a necessidade do esforço intelectivo, da abstração, das mediações, da análise das mediações, dos processos constitutivos dessa realidade, para eu conhecer de fato essa realidade para além da sua aparência. Mas a realidade já contém ali. Por isso que Marx vai dizer que o concreto é o ponto de partida e o ponto de chegada. Né? É o mesmo concreto. Quem não sabe sobre esse concreto sou eu. Então eu preciso fazer esse caminho do pensamento para conhecê-la. Eis aí o aspecto materialista muito importante, né? Porque o caminho é do pensamento.
quando eu faço todo esse percurso, eu não mudo a realidade. Eu compreendo a realidade, que após compreendê-la, sim, eu posso pensar numa nova realidade. Mas esse é um aspecto de segunda ordem, poderíamos assim dizer. Há necessidade, primeiro, de me apropriar do que existe. Lembrei agora do próprio conceito de ideologia em Lukács, que difere, a palavra ideologia, o conceito difere-se, inclusive nas obras do Marx, mas em Gramsci, mas também difere-se, é uma peculiaridade em Lukács, que eu gosto bastante. O Lukács vai dizer que ideologia é um projeto que eu tenho, mas não é só aquele projeto no mundo das ideias, é um projeto que implica, inclusive, eu fazer todo o planejamento dos caminhos necessários para alcançar a concreção desse projeto, né? A concretização dele. E isso implica conhecimento. Então, em Lukács, né, a gente encontra, e não só nele, né, no próprio Marx, nós vamos ver que para mudar uma realidade concreta, faz-se necessário primeiro nós entendermos como que essa realidade se constitui. Quais são as múltiplas determinações dessa própria realidade, para que, inclusive, eu consiga pensar em outra, né? Então, veja que amarrou tudo, né? O próprio Vygotsky falou isso no texto dos manuscritos, né, de 1929, o Marx fala isso, né? Trago aqui algumas pinceladas do Lukács desde semana do encontro passado, né, para justamente entendermos que esse é o processo importante que parte do materialismo histórico. Agora, a May Milani falou um outro ponto importante. Muitos marxistas se apropriam dos pressupostos da psicanálise para poder estudar, compreender o fenômeno. Posso dar um exemplo da própria Escola de Frankfurt, que faz isso, né? Veja, e aqui a gente se difere, né? Tem o próprio Gramsci utiliza a palavra ortodoxo, né? Ele não é ortodoxo na teoria, mas sim no método. Ou seja, para esses estudiosos, seja Lukács, o Gramsci, o Vygotsky, o método materialista histórico-dialético é o suficiente para conhecer e para pensar em mudança da própria realidade. Eis aí a crítica que muitos desses autores fazem, né, principalmente o Gramsci fez, e autores novos agora, fazem dessas tentativas de aproximar, né, epistemologias tão distantes como o próprio Marx, né, marxismo e o freudismo. Então, eis aí uma forma, né, de interpretar, né, a realidade. Um é ortodoxo no método, e outros, como não só a Escola de Frankfurt, mas tantos outros, e principalmente a partir de uma pegada pós-moderna, que inclusive tem nessas questões dos conhecimentos como uma ferramenta que pode ser utilizada ali, acolá, a partir dos próprios problemas a serem resolvidos, né? Então não tem esse rigor epistemológico de se importar com certas uniões, né, de teorias. Eu quero ser insistente aqui, me perdoem, mas assim, voltemos à BNCC, que quando a gente analisa a base epistemológica dela, ela é uma miscelânea de construtivismo e behaviorismo. E não o behaviorismo na sua forma profunda, tampouco o construtivismo. No behaviorismo, traz para nós o que hoje a gente convencionamos chamar de competências. Não à toa a pedagogia das competências tem, né, um predomínio grande na BNCC, mas também do construtivismo, mas nas suas partes mais pragmáticas, né? O próprio Saviani fala, essas novas pedagogias, elas pegam aquilo de mais, a forma de equilibração mais simples do construtivismo, que é o sensório motor, é o aprendizado pelo fazer, é o fazer pelo fazer. Daí a forma pragmática e focada na questão da adaptação. Quando a gente junta tudo isso e trabalha com a formação de adolescentes, você vê lá a formação de competências de indivíduos flexíveis, adaptáveis ao mercado de trabalho, flexíveis a ponto de incitarem essa questão do empreendedor de si mesmo.
mas nas profundidades a gente está vendo, né, que não à toa, porque grandes empresas estão apostando nisso e investindo nessa ideia. É claro, né, porque esse empreendedor de si mesmo não teria mais, e não tem, né, muitos, veja a uberização do trabalho, inclusive do professor, né, sem direitos trabalhistas algum. Então, eis aí o que está por trás, muitas vezes, dos próprios fenômenos, né? Bom, daí que o caminho do conhecimento, para Marx, ele parte do empírico ao concreto por meio do abstrato. E aqui eu trouxe uma forma mais de diagramas aqui sobre esse caminho do conhecimento. Nós temos o concreto, aquilo que existe, a coisa. Já nessa coisa está contida, ou estão contidas, todas aquelas múltiplas determinações. Quem não sabe sou eu. Né? Então, quando eu tenho uma relação imediata com esse objeto, nós vamos ver vários conceitos dentro do materialismo histórico que caracterizam essa primeira forma de relação. É uma relação empírica. Tem uma outra palavra muito utilizada, também é a representação. A representação de algo não é ainda as suas formas mais profundas, é apenas uma representação ou uma pseudoconcreticidade. Marx utiliza a palavra também sincrético, né? Síncrese, algo indiferenciado. Né? A síncrese, o que é síncrese? É indiferenciação, é algo simbiótico, algo ainda que não tem, não está ainda dentro do campo, né, da inteligibilidade do real, que também Marx chama de concreto caótico. Ora, daí que eu disse na minha fala que há necessidade de nós fazermos esse detour, esse desvio dessa empiria, né? Negar essa empiria. E como fazer isso? Né? A partir da abstração. Então, a abstração é o quê? Eu vou retirar desse concreto alguns aspectos, como, por exemplo, esses que eu citei aqui. Eu vou analisar o processo, quer dizer, as determinações por meio das quais esse concreto se manifesta. E essa relação, e a investigação da relação de determinações, que são vários, né, são vários processos que determinam o que eu estou vendo de forma empírica, é o estudo das mediações. É aquilo que se liga uma à outra para eu compreender melhor isso. E em Marx a gente vê que é necessário conhecimento, então eu preciso conhecer cada vez mais o objeto para eu poder extrair dele as categorias. Então, categoria para o materialismo histórico dialético não é algo a priori, as categorias não vêm primeiro. Quais são as categorias? Eu extraio essas categorias do objeto, eu não vou com elas prontas. Eu extraio do objeto, e por isso eu preciso de um esforço intelectivo. Eis aí, eu vejo algumas teses de doutorado, que eu faço parte de bancas, assim, mestrados, muitas vezes eu me preocupo com algumas formas que as pessoas estão interpretando, né, os dados, trazendo de uma forma fixa, né? Olha, vou interpretar os dados, aí ele abre lá um ponto, mediação, outro ponto, sei lá, contradição, totalidade, né? Como se fosse não, essas categorias que na verdade a gente chama de leis da dialética, elas servem de parâmetro justamente para nós extrairmos do objeto as categorias de análise, que é um outro ponto também. Muitas vezes vem um projeto, né, que se diz a partir do materialismo histórico dialético, um projeto de pesquisa que fala assim, olha, e vamos analisar esse objeto a partir das categorias tais, tais, tais. Ora, como que você já sabe as categorias? Então você já fez a pesquisa. Né? Não, essa questão é a imersão. Né? Então é o momento onde eu vou cavucar, eu vou abstrair, vou entender os processos, as determinações, as mediações. É daí que eu extraio, né? Com esse esforço intelectivo, eu extraio as categorias. Eu não sei quais são as categorias que eu vou analisar, porque eu preciso me aprofundar no objeto para extrair delas. Né? É aí que, quando eu faço isso, por isso que a gente fala, né, do concreto ao abstrato, e agora do abstrato o retorno ao concreto. Só que esse retorno não é mais como era antes. Agora é o concreto no pensamento. Ou seja,
É o concreto como síntese de múltiplas determinações. É também, pode ser considerado a essência do objeto, do fenômeno. Ou a concreticidade, ou a síntese, ou em termos, né, até do próprio Vygotsky, mas não só, o próprio Marx fala isso, né, o conceito. Né, isso é o conceito. Gosto de uma citação que está nesse livro, que também o próprio Newton colocou como citação direta também no texto, mas veja que o Marx escreve aqui, deixa eu ver se achei aqui, já no Método da Economia Política, o Marx escreve assim: o todo, tal como aparece no cérebro, como um todo mental, é um produto do cérebro pensante, que se apropria do mundo da única maneira que pode fazer, maneira que difere do modo, e aí ele vai diferir, né, do modo artístico, religioso e prático de se apropriar dele. O objeto concreto permanece em pé antes e depois, em sua independência e fora do cérebro ao mesmo tempo. Isto é, o cérebro não se comporta senão especulativamente, teoricamente. É esse ponto. Obrigado. É esse ponto importante que a gente precisa entender, que esse concreto, no ponto de partida e de chegada, já contém todas as suas determinações. Importa que o indivíduo, o ser humano, faça esse caminho constituído de esforço intelectivo e de conhecimento para extrair, de fato, as determinações desse objeto para conhecer. E qual é o limite disso? O limite são as condições concretas que eu tenho, o limite é o esforço intelectivo que eu tenho, é o tempo que eu tenho. Quando se fala principalmente em pesquisa dentro da academia, a gente tem um tempo estipulado. Se a gente não fizer dentro de um tempo, a gente perde bolsa, a gente perde investimento, a gente perde, sei lá, prazo, enfim, tem todo um aspecto. Essas são as tais condições concretas. Então, dentro das possibilidades, é o quanto esse esforço intelectivo nos permite retirar do objeto essas categorias de análise e não só descrevê-las, né, mas como explicá-las, né, explicar os seus nexos causais. Né? E aí a gente luta com o tempo mesmo. Marcos. Sem dúvida, é um esforço, vamos dizer assim, fenomenal, né? Do ponto de vista da capacidade do homem desenvolver esse conhecimento. E, às vezes, eu vejo que é um grande nó, né? Mesmo para nós que temos uma perspectiva mais histórica, social. Né? E estou pensando aqui, tu estás falando, pensando assim, que esse movimento, né, do concreto para o abstrato, ele gera grandes categorias e, obviamente, vai gerar grandes narrativas também. Né? E as grandes narrativas hoje são fruto de grandes ataques, né? Pelo pós-modernismo, as grandes narrativas. Mas é um esforço que temos que fazer, assim como Marx fez esse esforço de, né, abstrair o modo de produção capitalista e chegar a categorias de classe proletária e burguesa, mas, ao mesmo tempo, depois ele fez um outro movimento, mais em direção não ao modo de produção, mas à formação social histórica concreta da França. E quando ele escreveu o 18 Brumário, ele vai especificar um conjunto de outras classes, né, somando, né, toda a complexidade da sociedade francesa naquele momento, que ele está analisando, que é o golpe do Napoleão. Então, a questão é fazer um movimento conforme a escala, né, conforme. Se eu estou analisando o modo de produção capitalista, bom, quais são as categorias fundamentais? De classe, né, é uma categoria, e as duas classes fundamentais, a proletária e a burguesia. Mas se eu estou analisando um fato concreto dentro de uma formação social histórica, como foi a França, eu já tenho que descer num outro nível, né, para poder perceber esse movimento real em outro nível de complexidade.
né? Exatamente. E aí eu acho que essa é a grande dificuldade nossa e de todos os marxistas, vamos dizer assim, né? E aí acaba se fazendo análise da formação social concreta muito pobre, às vezes, né? Estanque, Além de né? que a gente precisa desenvolver grandes narrativas, né? E nessas grandes narrativas também temos algumas dificuldades. Por exemplo, a perspectiva estrutural, à medida vai desaparecendo o sujeito histórico, as pessoas vão desaparecendo também em algumas grandes narrativas. E isso também é um problema, né, Ok. que levou, né? Então, só para ajudar. Muito bom, que legal, muito bom, Marcos. De fato, bom, a questão da historicidade vai contextualizar justamente, né, o nosso trabalho, e inclusive quando você traz 18 do Brumário, é uma análise com algumas das categorias já elencadas por ele, descobertas, né, por ele, mas também trabalhando um contexto histórico distinto, trabalhando comparações de duas revoluções, poderíamos assim dizer, né, e o que está implicado nisso. Agora, o que você traz das narrativas também é muito importante, porque dentro do materialismo, como que eu vou provar, né, de fato, vou usar a expressão aqui do Paulo Neto, né, a veracidade, né, do objeto? É na prática. Né? Então, justamente para não ficar inclusive nós não cairmos, né, na armadilha pós-moderna, né, esse caminho do conhecimento e até mesmo a nossa pesquisa parte da prática e termina na prática. Né? Então, são as condições da própria prática que vão mostrar, evidenciar a veracidade da questão teórica ou da narrativa. Esse é um ponto importante, porque senão cai também, pelo menos na minha área, na psicologia, a gente está numa onda agora de psicologia baseada em evidências, e parece que as outras não prestam, né? Só que aí, quando a gente faz uma análise, não precisa ser uma análise tão profunda, não. A gente vai ver que as evidências que eles chamam de evidências são produzidas por eles mesmos. É uma narrativa. Né? Porque quando você coloca na prática social, no sentido global, você vai ver que não serve só para determinados parâmetros que foram produzidos por essas. Então, deveria ser chamado, né, uma psicologia baseada em evidências que nós produzimos. Né? Porque assim acaba sendo falseadoras do próprio processo, porque não engloba a própria realidade objetiva, né? E engloba algumas questões envoltas às próprias necessidades dessas correntes. Né? Então, assim, temos vivido dentro da área da psicologia um certo mas é fruto, é claro, né, do movimento pós-moderno que entra com narrativas muito assim descoladas da própria concreticidade. E aí vale tudo, porque não tem o critério de verdade em si, como é no materialismo histórico, que há o critério de verdade, que a sua veracidade é comprovada na prática. Há o critério da própria narrativa em si. Né? Então, esse é um problema pós-moderno que eu não posso negar que muitos que partem do próprio método de Marx têm caído nessa questão também. Né? É por isso que, quando a gente vê no próprio Marx, veja, quando ele fala que o concreto é o ponto de partida e de chegada, é que é na própria concreticidade que a gente vai ver, inclusive, a veracidade das próprias unidades analíticas que nós elencamos ou extraímos do objeto. Né? Bom, tem aqui alguns minutos, eu vou partir para um outro aspecto, mas esse é mais rápido, que em Vygotsky eu inverti o texto, né? Eu trouxe o Marx primeiro, eu trouxe uma questão mais cronológica, o Marx, o Vygotsky agora e o Saviani daqui a pouco. Em Vygotsky, não só os conceitos que o texto nos apresenta, mas dentre eles outros, quando o Vygotsky fala do método do conhecimento, ele vai trazer, em outras palavras, tudo isso que a gente viu no Marx. Então, agora sim, se eu fosse o autor do texto, eu só inverteria, logo que eu quero provar que o Vygotsky parte do Marx, o Saviani do Marx, veja o que o Vygotsky fala, né, no seu método de conhecimento. Isso aqui está lá no tomo 1 também. Né? Ele diz assim, olha, e no tomo 3 também tem, ele vai dizer, olha, que toda análise de um objeto
deve ser análise do processo e não do objeto. Olha, a gente viu isso lá em Marx. Né? Olha, quando eu vou olhar o objeto, investigá-lo, não é o objeto em si, mas eu preciso investigar o processo por meio do qual ele se constitui. É daí que entra a investigação das determinações, né? A mediação. Outro aspecto que o Vygotsky traz é a análise da unidade e não do elemento. Isso é essencial no processo do conhecimento humano. Vygotsky traz uma contribuição tremenda, está no texto, né? A questão da diferença da análise por unidade e por elemento. O elemento ele retira a totalidade, já a unidade ele contempla a unidade, a totalidade. O Vygotsky, ao falar sobre isso, ele fala, olha, um investigador que vai querer explicar por que a água apaga o fogo a partir da análise de elementos, ele vai se deparar que o oxigênio é combustível, o hidrogênio alimenta o fogo, então não dá. Ele precisa entender numa unidade. Então, a unidade água, H2O, né, é a unidade constituída, inclusive, de elementos, né, contraditórios, inclusive, mas que é uma análise, de fato, que não exclui a totalidade. Então, o Vygotsky vai falar, ó, o elemento, ele retira a totalidade. Né? Já a análise por unidade, ela respeita essas determinações que o Marx lá fala, de mediações, né? Respeita essas intervinculações, e inclusive o movimento dos contrários, né? O aspecto da contradição. Análise explicativa e não descritiva. Veja, o Vygotsky, por mais que o Elkonin chame ele de um metodólogo, né, num dos pós-fácios do livro do Vygotsky, não vou me lembrar aqui se é o tomo 4 ou o tomo 3, tem lá o Elkonin escreve, e o Elkonin considera o Vygotsky como um metodólogo, né, alguém que estuda o método. Né, e o Vygotsky vai trazer essa questão que nessa análise ela não deve ser descritiva, porque descritiva está lá na aparência, na pseudoconcreticidade. Eu preciso explicar. E Vygotsky, no tomo 1, quando ele define o que vem a ser explicação, ele vai dizer: a explicação é compreender os nexos causais. Olha de novo, né? O processo, as determinações. Análise genotípica e análise fenotípica, também uma grande contribuição do Vygotsky. Né? Ele vai dizer, olha, tomemos cuidado, até ele vai citar o Darwin nesse momento, que para ele é um dos exemplos de quem superou essa forma de análise, né? Porque a princípio Vygotsky fala, olha, a psicologia tem que tomar cuidado, porque a gente só está analisando a partir da sua forma fenotípica, quer dizer, a aparência do fenômeno, e não a sua gênese. E aí ele vai trazer o Marx, ele vai dizer assim, o Darwin, ele vai dizer assim, o Darwin estudou determinadas plantas que na sua forma fenotípica eram distintas, mas a sua gênese era iguais. Ao mesmo tempo, plantas diferentes, aparentemente, mas na sua origem, plantas iguais. E depois passou, ele vai falar dos animais, inclusive o Vygotsky vai lembrar-nos da baleia. Né? Ela falou, a baleia, de forma fenotípica, é peixe. Parece um peixe e vive onde o peixe vive. Tem a forma de peixe. Aí o Vygotsky vai falar, mas a baleia se aproxima mais de uma vaca do que um peixe. Por quê? É a sua forma genotípica. Então, também um aspecto importante do Vygotsky em dizer que no processo do conhecimento eu preciso superar a questão fenotípica, né, e me aprofundar no objeto para entender a sua gênese, né, a sua questão genotípica. Outra questão que o Vygotsky traz é a análise do comportamento fossilizado. O que ele vai dizer? Tem formas de comportamento que nós temos que são automatizadas. Há anos fazendo a mesma coisa que se naturalizou, virou normal, e que parece que sempre foi assim. O Vygotsky vai dizer, não, eu preciso agora colocar isso em movimento. E aí ele traz toda essa questão para ir além dessa forma fossilizada e entender os seus nexos causais, é preciso colocar o objeto em movimento, estudando o processo e não o objeto,
estudando por meio da unidade, não do elemento isolado. Eu preciso explicar e não só descrever, e eu preciso ir na análise genotípica e não apenas na fenotípica. Não é que exclui esses aspectos. Ele não exclui o objeto, não exclui o elemento, não exclui a descrição, não exclui a análise fenotípica. É o ponto de partida, mas não é o suficiente para compreender o objeto. É aí que ele traz também a questão do método inverso. Ele traz do Marx, né, a anatomia do homem, a chave para a compreensão, né, da anatomia do macaco. Quer dizer, o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido. O mais desenvolvido explica o que está em desenvolvimento. Vygotsky vai trazer isso lá em Psicologia da Arte, ele vai trazer depois, no tomo 4, quando ele fala do desenvolvimento do pensamento por conceitos, diferindo os conceitos cotidianos de científicos, mas também ele vai trazer no aspecto do tomo 2, que cronologicamente é depois do tomo 4, que ele vai trazer a questão do ensino e da aprendizagem. O método inverso em Vygotsky, ele vai dizer assim, olha, quando se fala em conceito cotidiano e científico, existe algo muito maior do que isso, que é o estudo do ensino e do desenvolvimento. E aí que o Vygotsky traz esse método inverso de forma agora aplicada à educação, dizendo que no processo educativo, no trabalho educativo, importa esse método inverso, importa conhecermos que o desenvolvimento se dá de cima para baixo e não só de baixo para cima. Por quê? É o ser humano adulto desenvolvido que vai ser determinante no processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Por isso que ele fala que o desenvolvimento de cima para baixo é o método inverso. A anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco. Ele vai trazer, olha, é o ser humano adulto, instruído, a partir dele é que vai se produzir condições concretas para que criança e adolescente se desenvolvam. E aí ele vai trazer vários aspectos. É a partir do adulto, porque o adulto deveria ser o modelo, não é que seja o modelo, mas que deveria ser o modelo. Ele tem que ter a questão da diretividade do ato pedagógico, da questão da educação. É no tomo 4 que o Vygotsky vai dizer, olha, essa questão do ensino sem diretividade é como deixarmos um barquinho aqui, né, e esperarmos que naturalmente ele chegue às Américas. Né? Então, não, tem que ter diretividade. Essa é a aplicação do método inverso, que ele vai chamar, com base na frase do Marx, né, que está de novo, né, nesse livrinho aqui, Contribuição à Crítica da Economia Política, onde o Marx vai falar, só dá para entender feudalismo, dá para entender o período medieval, só dá para entender outras formas de vida a partir, né, do mais desenvolvido, no caso, né, o capitalismo. E aí, em questão pedagógica, para a gente encerrar, né, quero trazer aqui uma citação do Saviani que nós lemos no encontro passado. E nesses 3 aspectos que constituem a pedagogia histórico-crítica, nós vamos ver todos esses conceitos que nós vimos aqui no Marx e também no Vygotsky. Veja, de acordo com Saviani, a tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação implica, primeiro, identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, olha o método inverso aí também, né? Reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. Aqui a gente vê algumas questões importantes do saber objetivo. O saber é objetivo, o conhecimento reproduz de forma ideal, né, a realidade objetiva, não à toa ele está falando aqui a identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção, quer dizer, as determinações que constituem a produção desses conhecimentos. Em segundo lugar, a pedagogia histórico-crítica ela vai focar na conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torna assimilável pelos alunos no processo e tempo escolares. Veja novamente o método, né, invertido aqui, porque a educação escolar cabe
converter o saber sistematizado em saber escolar. Isso implica dosar esse saber, sequenciar esse saber, para que dessa forma seja assimilável pelos alunos. E aqui, em terceiro lugar, provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção. Olha aí as múltiplas determinações, bem como as tendências de sua transformação. Quer dizer, não é só compreender como foi constituído a realidade, como a realidade objetiva foi constituída, mas também compreender as tendências de sua transformação, ou seja, as possibilidades do vir a ser da nossa sociedade. É a partir daí que a gente tem defendido que o conhecimento não muda a realidade, mas o conhecimento é um instrumento importante para pensarmos em mudanças, porque o que muda é a nossa prática. Não à toa, olha aí o método da pedagogia histórico-crítica. E eu encerro aqui. O Saviani vai dizer que todo o trabalho pedagógico começa e termina na prática social. Olha como ele faz a visão do método do conhecimento em Marx a partir desse percurso que ele chama do método da pedagogia histórico-crítica. O método da pedagogia histórico-crítica começa na prática social e termina na prática social. E como isso? Bom, a princípio, essa prática social é empírica, é caótica para o aluno e relativamente caótica para o professor, uma vez que o professor não conhece as múltiplas determinações da própria realidade dos seus alunos. Então, há necessidade agora de nos aprofundarmos nessa prática social, por meio do quê? De alguns outros passos, entre aspas, que o Saviani vai trazer. O primeiro deles, problematização. É um aspecto didático isso agora. Agora, não podemos confundir essa problematização do método da pedagogia histórico-crítica com a problematização dos métodos ativos. Aqui, segundo Saviani, quem problematiza a prática social é o professor, a professora, que tem já uma visão não totalmente caótica da prática social. É o professor e a professora que trazem os grandes problemas a serem resolvidos, os grandes problemas extraídos da prática social. E, muitas vezes, esses problemas que o professor traz são justamente problemas que devem ser resolvidos a partir, por exemplo, da sua própria disciplina e da visão de interdisciplinaridade que existe. Então, é o professor, a professora que trazem esses aspectos, os grandes problemas da prática social a serem resolvidos. Um outro ponto, a partir desses problemas levantados, existe um outro processo no método da pedagogia histórico-crítica, que é a instrumentalização. O que o Saviani fala? Esse momento é que instrumentalizamos nossos alunos. E aqui é o processo de transmissão de conhecimentos sistematizados. Não à toa essa teoria pedagógica defende a transmissão de conhecimentos. Esse conhecimento não é simplesmente construído pelo aluno, né? Não é um encontro, uma relação, uma interação do sujeito com o objeto. Não, existe aquela visão marxiana que nós vimos, que a realidade existe fora e independentemente da realidade, da consciência dos seres humanos. E importa que esses seres humanos reproduza mentalmente o movimento dessa realidade. E, para isso, essa perspectiva defende que, no caso da escola, a escola seria teria esse papel de mediação, né, de mediar esse aspecto do cotidiano e não cotidiano por meio da instrumentalização, ou a socialização dos conteúdos sistematizados que vão proporcionar, ou possibilitar, melhor dizendo, ao aluno a compreender o processo da prática social, as suas determinações, suas mediações. E isso leva o aluno à nova prática social, à nova concepção de mundo que o
Saviani vai resgatar esse conceito não do Freud, mas do Gramsci, né, de catarse. Olha aí, outro problema, né? O Freud também utiliza catarse, mas não tem nada a ver com a catarse, né, gramsciana ou aristotélica, né? O que é essa catarse, né? É o que o Vygotsky lá no livro Psicologia da Arte fala, é o antes e o depois do ser humano. Quer dizer, essa nova concepção de mundo, essa viragem. Catarse é uma viragem de concepção de mundo. Então, quando se fala da catarse e volta, né, à prática social, eu não volto à prática social tal como eu entrei nela, né? Eu volto com uma concepção nova, com novas perspectivas, inclusive ideias para a mudança da própria prática social. Então, é importante nós identificarmos o método da pedagogia histórico-crítica com o método do materialismo histórico-dialético. É a partir daí que o Saviani se ampara, né? Ele vai se embasar. Agora, um outro ponto, embora eu já tenha falado aqui, o que é muito perigoso é pensar que esses passos eles são algo de forma ordinária. Primeiro é problematização, depois é instrumentalização, depois é catarse. Acho que esse é um ponto importante que precisa ser dito. Não tem o primeiro, o segundo, isso é um processo dialético, interdependente. Algumas vezes eu preciso voltar a problematizar, e isso é necessário a instrumentalização, e nesse processo vai formando ou vai criando-se pequenas catarses, pequenas mudanças, e o conjunto, a síntese dessas pequenas mudanças é que provocam grandes mudanças na prática social dos nossos alunos e da nossa mesmo. E isso não se faz numa aula, isso não se faz em 4 encontros aqui com vocês, isso se faz num processo de vida. Aqui, por exemplo, muitas vezes a gente está dando o início, né? Tá mexendo, está provocando, mas isso é um processo, né, que pode ser rápido, devagar. Nós vimos isso no próprio Marx hoje, né, que essa mudança ela pode ser rápida ou pode ser demorada. Né? Olha de onde o Saviani está tirando isso. Né? Para a gente não pensar que isso aqui se constitui no plano de ensino. E eu estou dizendo isso, gente, porque eu tenho participado, né, de equipes de implementação da pedagogia histórico-crítica em alguns municípios, e a gente vê em planos de aula de professores justamente esse processo. Agora eu vou fazer isso porque é a problematização. Agora o momento da instrumentalização. Agora o momento da catarse. E aí a prática social é quando o meu aluno vai embora e aí ele volta com uma nova cabeça. Não é assim, né? Não é um processo mecânico, pragmático. A gente está falando de um processo contínuo, de vir a ser de desenvolvimento, né? Que possibilita, de fato, o concreto pensado, possibilita o desenvolvimento de conceitos, né? Possibilita o conhecimento da realidade para além da sua aparência. Bom, eu acho que eu falei demais hoje, hein, Eliane? Eu quero que... Foi demais no sentido de excelente, de ótimo. Eu estou me referindo à questão de disparar aqui. A Bruna concordou comigo, foi ótimo. Professor e colegas, né? A Juliana aqui está dizendo que presencial seria melhor ainda, né? Olha só, eu já tinha feito o convite, né? Mas agora com esse comentário, a companheira Juliana aqui da Direm, ela reforça, né? Para que o professor possa estar presencialmente conosco em algum ensejo no próximo ano, né? Uhum. E o ciclo segue, né? O nosso intuito é que o ciclo siga, né? Não sei se... Olha só, estou colocando o professor numa situação delicada aqui. Não sei se o professor vai conseguir... Sim, acho que já havíamos até falado da possibilidade de algum mês, né? Acho que é fevereiro, se eu não me engano, né? Não me lembro mais. Uma coisa assim, não, pode contar com a gente. Sim. Aí vamos contemplar aqui o que a Juliana está dizendo, que presencial seria melhor ainda, né?
Nós só temos a agradecer, né? Nós estamos no nosso teto de horário aqui, 17 horas, né? O chat aqui não parou, né? Os colegas aqui trocando e realmente muito bom estar com vocês aqui nesse ciclo, né? E a gente pode continuar também no fórum, né? Podemos continuar lá na sala de aula também, né? Com as discussões. E aí nós temos ainda mais 2 encontros, de acordo com o nosso cronograma, né? 20 e 27 desse mês, né? Então, da parte do departamento organizador dessa formação, eu agradeço imensamente, professor Ricardo, foi extremamente rico, foi uma aula excelente, a minha percepção, pelo menos o pessoal aqui está fazendo coro aqui também com essa percepção, né? E agradecendo aos colegas, às colegas que estiveram aqui, que interagiram, né? Que colocaram mais fermento ali nessa maravilhosa aula. Então, agradecer, encerrar e desejar um excelente final de semana para todos, né? E qualquer coisa é só chamar, né, professor? Opa, perfeito. E vamos ao espaço lá do fórum, né? Tá joia. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Acho que já é semana que vem ou não? Não, é a outra, né? É depois que vai ser 2. Isso. Ah, tá. Isso. Uhum. Tá joia, então. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Eu vou sair agora correndinho, que eu dou aula daqui a pouco. 19 horas eu estou na universidade. Lá. Então a importância da gente ser pontual aqui também. Então tá. Valeu, obrigada. Muito obrigada. Bom final de semana a todos e todas. Tchau. Tchau.